Continuemos. Jardim, para que a gente veja que não só o literal nos ajuda, que quando temos a contribuição alegórica para nos mostrar que o jardim também pode ser o Éden, onde Adão e Eva foram colocados, que era o ambiente perfeito para que esse amor se desenvolvesse. Então vamos lá. Crises. Como ver isso? O outono chegou. Veremos como ameaças, ou como um instrumento. Sim, porque da forma que eu ver, é a forma que vai se desenrolar. Deixa eu só apagar aqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Quando eu olho como ameaça, eu tenho uma visão isolada. Eu só olho o desconforto, eu só olho a crise, o problema, e eu me fecho no problema, e eu fico retroalimentando sentimentos que não me ajudam. Quando eu vejo como um instrumento, é a visão do contexto. Eu amplio minha visão, e ao ampliar o meu campo de visão, eu saio da caixa e eu ouso olhar esse momento como uma oportunidade, como um instrumento de aprendizado. E se eu perseverar, eu vou ter um final tranquilo e abençoado. É certo, porque estamos falando de quem anda nos caminhos do Senhor. E a confiança de que Ele é Senhor de todas as coisas e provedor de todas as coisas nos dará um final bom. Vejamos o seguinte. Então, esse seria, eu chamaria de ponto A da crise. Ou a informação primeira desse trecho do livro Crise. Na primeira aula, cada trecho desse, eu coloquei o trecho do livro para que vocês leiam. Então, a informação segunda, ou a letra B, para esse elemento crise, é muitíssimo importante. Tem fim. Importantíssimo. Toda crise, por pior que seja, ela tem fim. E só em olhar para isso, já desmonta muitas armadilhas que começam a se armar diante de nós, dentro do nosso entendimento, dentro da visão que temos do outro. Por isso que eu quero explorar essa forma de olhar o livro de Cantares como uma representação da pureza dessa relação que Deus criou. Porque uma vez que essa relação está equilibrada e restaurada, a nossa relação com Ele tem outra dimensão, tem outro sabor, tem outra intensidade. E essa intensidade só consegue ser demonstrada no amor homem e mulher. Porque esse foi um presente que Ele nos deu. Faz parte Esse é o gozo daquele que encontra o Senhor, daquele que explode em alegria e gratidão, diante de uma mudança que mente nenhuma consegue explicar, razão nenhuma consegue explicar, só um coração convertido
Só um coração mudado, só uma realidade reconstruída pela graça de Deus, pela ação misericordiosa desse Deus, que vem e muda quem nós somos. Muitos, você pode ver no estalar de dedos, tem mudanças significativas. Outros têm processos um pouco mais lentos, mais longos, mas tudo está no controle do Senhor. A Bíblia diz que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus tome conhecimento ou mesmo permita. Portanto, vamos lembrar das palavras da Bíblia. Quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente lê mais a Bíblia, a gente tem mais chance de, na hora de um problema, pensar em Deus e a sua palavra vem logo à nossa mente. O Espírito Santo vai estar ali. Esse é o papel mais maravilhoso, onde ele sempre está revelando a palavra de Deus, sempre nos mostrando o que é correto. Ele nos revela a sua vontade, ele nos revela a sua palavra, ele traz entendimento, ele traz a lembrança à palavra de Deus. Agora, se a gente não tem intimidade com a palavra, vai ficando mais difícil, porque Deus não deixa de usar a nossa realidade física, real nesse mundo. Existe o campo espiritual, mas existe o campo real, o campo carne e osso. Porque afinal de contas estamos falando de relacionamento marido e mulher, e ele é sensitivo, ele é toque, ele é sentidos na sua plenitude. Então vejamos o seguinte, tem fim, né? Então, há sempre um contexto numa crise. É sempre bom olhar todo o contexto. Deus revelará a você muita coisa quando você estiver com esses olhos sobre um momento de crise. E aí? Será nas suas orações, no seu devocional, ou às vezes após eles, que Ele revelará a você muita coisa especial para que você transforme isso tudo e isso passe, trazendo essa próxima etapa, que não é bem uma etapa, mas um dos pilares, né? Porque quando eu comecei a aula eu disse que os pilares dessa mensagem eram amor, e compromisso. Uai, estou derrubando tudo, perdão. Amor e compromisso. E aí chega essa nova etapa. Compromisso. Quando um relacionamento passa por essas três fases, ele pode ser chamado de relacionamento maduro. Conquista, paixão, intensidade, começa, núpcias, o ápice, celebração, crises, elas têm fim, elas são instrumentos para que a gente firme os nossos passos, aprofunde nossas bases. As nossas bases, os nossos alicerces são fortalecidos, são fortificados. E aí o amadurecimento vai trazer cada vez mais o fortalecimento através do compromisso que vai se afirmando. Então esse ponto aqui é com o amadurecimento. Vejamos, toda essa forma de olhar
o relacionamento humano, homem e mulher, esse relacionamento romântico, erótico, porque erotismo não tem a ver com pornografia. Nós que deturpamos tudo isso, a nossa forma, principalmente a sociedade em que vivemos, usou tanto do sexo da forma pornográfica, porque houve um tempo onde falar de amor tinha um certo pudor, não se entende porquê, mas ao olhar para o Éden a gente entende, porque quando eles são encontrados por Deus depois da queda, eles se escondem. A nudez os envergonhava, algo tão natural antes. Já ali vem uma mensagem. E nós vivemos o fruto disso hoje. O sexo é visto como algo sagrado quando um casamento entende esse ato como parte desse sacramento. Que sem ele não há casamento. Sem ele não tem casal. Pode ter dois amigos, mas não tem casal. E pode ter, se eles já passaram muito bem por essa fase também, porque nós temos que estar falando de um casal maduro, que já teve uma vida sexual tremenda, de dar inveja muito mocinho. Não é? Esse será um casal sempre muito bem resolvido, com belíssimas lembranças. Mas o que é que a sociedade hoje faz? Desassocia o sexo, criação divina, do elemento conjugal, sagrado e abençoado, e leva para o lado pornográfico, promíscuo, onde é preciso esconder. Primeiro porque se faz de forma proibida, de forma infiel a Deus e a quem ama. Ao seu cônjuge, à sua namorada, à sua noiva, ou ao seu próprio Deus, não é? Porque você não trai somente a quem você ama. Quando a gente trai dentro do casamento, aliás, só se trai dessa forma, né? Nesse sentido da palavra. Eu não estou traindo só meu cônjuge, eu estou traindo filhos, eu estou traindo toda essa história que eu crio. Por isso que os prejuízos são tão intensos, são tão devastadores. Eu os convido a meditar nessa palavra, a estar conosco nessa aula no domingo, para que a gente possa juntos entender a Bíblia de uma forma leve, de uma forma comprometida em entender que Deus deixou nas palavras das Sagradas Escrituras uma receita de felicidade. Por isso que nós, quando estudamos o livro de Salmos, nós podíamos ver no início do livro de Salmos algo que ele começa no primeiro capítulo, como bem-aventurado. Então, quando ele diz bem-aventurado, feliz, né? Porque ele diz no singular, ele está falando do indivíduo no capítulo 1. Bem-aventurado. Mas já no capítulo seguinte, que ele fala de uma forma mais ampla e ele aponta para a consumação de todas as coisas, e ele diz assim: bem-aventurados, felizes, falando já do corpo, dando um entendimento de povo dele. Aqui é o indivíduo, aqui é o seu povo, aqui e aqui. É exatamente apontando que feliz é aquele que medita dia e noite nessa palavra, não é? É aquele que segue esse caminho. Portanto, a chave de tudo isso é obediência.
é o grande segredo para aprender, para seguir em frente, para perseverar. Eu quero dizer a você que eu desejo um culto abençoado, que eu desejo que você tenha um domingo repleto de pensamentos que só brote gratidão do seu coração por tudo que Deus já fez por você e através de você. Que Deus possa nos perdoar os pecados, que Deus possa nos receber para o culto, que nós estaremos cultuando logo mais, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa estar conosco, restaurando tudo, servindo e sendo a refeição, para que saiamos desse culto novas criaturas, renovadas por esse amor. No nome de Jesus é assim que eu me despeço de você. Amém? Nos encontramos na próxima aula. Começaremos uma nova fase, uma nova etapa, uma nova revista. E eu espero você. Amém? Tchau!